No meu Instagram, eu pedi recomendação de anime pra me fazer uma análise. Aí me recomendaram Charlotte, eu me lembrei, caraca, velho. Charlotte, alguns anos atrás, era um anime que as pessoas recomendavam, dizendo que era um anime muito emocionante, que tinha um final que mexia com os sentimentos e deixava a pessoa depressiva, reflexiva, pensativa. E embora eu não tenha assistido naquele tempo, eu nunca esqueci de Charlotte. E quando veio essa indicação pelo seguidor, eu decidi assistir. Aí, cara, vamos dizer que é muito pior do que eu esperava. Quando as pessoas disseram que era pra chorar, eu acho que chorar de raiva, porque, cara, Charlotte é uma bagunça, mano. Charlotte é um anime que começa bem e depois ele se autodestrói com o tempo, cara. E nesse vídeo eu vou falar tudo de errado que tem em Charlotte. E não é pouca coisa, cara. Infelizmente, Charlotte tem um potencial muito bom. Só que nesse vídeo eu vou dizer o porquê que ele de anime bom acaba ficando horrível depois. Antes de eu começar a largar o aço no anime, eu queria deixar claro para vocês conseguirem entender a história primeiramente. O que acontece? Nesse anime, os personagens têm poderes. Por quê? Porque passa um cometa chamado Charlotte a cada 75 anos e quando passa esse cometa, ele deixa tipo como se fosse um meteorito pequeno. E pessoas que acabam sendo expostas a isso acabam desenvolvendo poderes ou doença, porque o anime trata que ele é um poder e ao mesmo tempo uma doença. Então fica nessa questão. Sabendo disso, o protagonista tem o poder de entrar no corpo de uma pessoa por 5 segundos. E na escola ele usa isso a favor dele. Ele entra no corpo, vê a nota de geral e só tira a nota alta, entrando no corpo dos inteligentes, vamos dizer assim. Ele usava isso em favorecimento próprio. Só que o que acontece é que depois aparece a Tomori e o amigo dela para poder rastrear e levar ele para a escola certa, a escola de pessoas que têm poderes. Só que o que acontece? Quando ele é capturado e levado para lá, para estudar lá, agora na escola certa para ele, chega lá, quase ninguém tem poder. Ou pode ter, só que não demonstra. Se você tá numa escola que tem essa finalidade, que é uma escola que fica mais escondida e é mais longe, devia mostrar o poder dos alunos. Não mostra, então fica uma parada meio estranha. Só o Kuragami, que é rastreador, o resto não mostra poder. Pra mim isso é um furo. Como é que ele vai pra uma escola longe e não mostra o poder de ninguém lá? Curiosamente, um dos poucos personagens que mostra o poder, no meu ponto de vista, não devia estar mostrando o poder em rua, que é o Takajou. Ele possui uma alta velocidade e consegue correr muito rápido num percurso em linha reta. Só que ele não tem controle direito da corrida, ou seja, ele pode ir e pode acabar destruindo tudo no caminho, como ele faz no anime algumas vezes. Então esse personagem, ele não devia estar andando em rua correndo solto, porque se torna um pouco irônico. Se existem no anime terroristas que vão atrás de pessoas que têm um poder assim, por que ele vai ficar solto no grupo de busca? No meu ponto de vista, é um ponto de vista errado, é um furo de roteiro. Ele, na realidade, devia ficar no esconderijo junto com as pessoas que têm um poder mais forte. Mas é aquela questão, né, velho? Segue o roteiro. Mas esses erros são pequenos perto do erro principal da história, a viagem no tempo. Cara, praticamente, Charlotte tem 13 episódios. Viagem no tempo aparece no meio do episódio 9. Então, existe um antes e um depois disso. Até aparecer esse acontecimento do episódio 1 até o episódio 8, o anime é bom para razoável. Se fosse dar uma nota talvez de 7 para 6, até aquele momento estava sendo a nota. Mas quando pintou esse assunto, a nota caiu drasticamente, porque Viagem no Tempo só veio para destruir tudo que vinha assim construindo anteriormente, entendeu? Ele quebrou todo o desenvolvimento e tirou o impacto de cenas emocionantes que vinham passando antes. A Viagem no Tempo foi uma legítima bagunça. Para vocês terem uma ideia, todos os pontos que eu irei citar agora são consequências da Viagem no Tempo. E vocês conseguirão entender por que esse ponto é tão ruim na história. Esse ponto estragou o anime, cara. Começando pelo Shunsuke. Ele tem dois problemas. O primeiro, ele não precisava ser irmão do protagonista, que é o Yu, que ele também não precisava ter a habilidade de poder viajar no tempo, mesmo ele ficando cego como consequência disso. Ele poderia ter um poder de telepatia, ele poderia ter outro tipo de poder, um poder que não mexesse com o lapso temporal, no qual ele acaba bagunçando muito as coisas. E a questão sanguínea, para mim, ele ser irmão do protagonista não ajudou em quase rigorosamente nada. Só na cena final, em que o protagonista ia acabar sendo morto, ele salvou,
pessoa, mas de resto, cara, todo o contexto, ele poderia ser perfeitamente uma pessoa desconhecida até aquele momento e virar amigo depois. Só que aquela questão, né? O anime ele quis puxar e trazer esse laço emocional para tornar a obra mais interessante e talvez trazer esse laço como um ponto positivo. Só que acabou se perdendo completamente. Esse personagem não devia ser irmão do Yu e a história dava muito melhor sem ele ter aparecido como essa questão. Outra consequência trouxe até para o próprio protagonista. A habilidade dele era só entrar no corpo de uma pessoa por 5 segundos, mas não. Agora a habilidade dele é poder roubar a habilidade de outras pessoas. Então ele se tornou apelão pra cacete. Era muito melhor quando a habilidade dele era algo mais simples, como só entrar no corpo de uma pessoa por 5 segundos. Isso tornou ele muito apelão. E com isso ele pegou a habilidade do irmão dele, aí ele viajou no tempo. E então começou a dar esses problemas, ou seja, a viagem no tempo interferiu diretamente nos acontecimentos. E sabe qual parte que ficou muito pesado em relação a isso? Ele voltou no passado e trouxe de volta a Yumi, que era a irmã dele. A irmã dele tinha sido morta e a morte dela foi triste, trouxe um contexto muito interessante narrativo. Só que você cria um clima tão pesado, um clima tão interessante depois você simplesmente joga fora, porque ressuscitaram ela e ela, depois que fica viva, ela se torna praticamente inútil. Ela não serve pra nada. Quando ela estava morta, ela representou a depressão do protagonista. Então, trouxe viagem no tempo, trouxe de volta a irmã, que não tem utilidade nenhuma viva. Então, o anime começa a se perder com essas questões. Você praticamente jogou fora alguns episódios trazendo ela de volta. Era para ela ter ficado morta. Simples assim. E como se não bastasse isso tudo, o mangaka, que está claramente perdido e não sabe como terminar a história de uma maneira que fique boa em contexto narrativo, ele decide fazer o protagonista andar pelo mundo para pegar o poder das pessoas e trazer tudo para ele. Porque no mundo é visto que essa habilidade que eles têm é uma doença. Então a lógica, eu vou trazer tudo para mim, assim ninguém no mundo vai ficar doente, assim ninguém no mundo vai ser mais perseguido por ter poderes. Só que tem um porém, cara. Como é que ele ia procurar isso sem ter um rastreador? Aí vem aquele porém. Tinha um rastreador do lado dele. Por que que simplesmente não deixaram vivo o rastreador para ele pegar o poder dele? Mas não. Como o autor percebeu a bizarrice que ele fez, que claramente é falta de planejamento, logo na primeira viagem dele, ele encontrou um cara que tem a habilidade de rastrear. Um rastreador até melhor, porque pura, simples e longa conveniência, porque ele é altamente perdido. Ele queria fazer o personagem viajar para rastrear, mas antes disso matou o rastreador. Isso é clara falta de compreensão sobre o que ele está fazendo na sua própria obra. E o que chega a ser mais bizarro ainda é que ele não quis matar o Yu, que é o protagonista. Imagina assim, se de fato esse poder é uma doença e ele viaja o mundo todo e traz essa doença toda para ele, como ele vai roubando, vai para ele. Ou seja, teoricamente, ele devia ficar muito doente, e ele fica. Só que o autor não quis matar ele, fez ele perder a memória, e mesmo ele perdendo a memória, ele continuou fazendo esse serviço, porque ele tinha um lembrete, ele ficava olhando e fazia sem motivo nenhum, ele só sentia que devia fazer. Ou seja, o autor, ele se perdeu completamente. É como se ele não soubesse o que está fazendo. Você faz o cara perder a memória, e mesmo ele perdendo, ele continua, porque por amor, um amor que ele nem lembra mais. Cara, é bizarro, mano. É simplesmente bizarro. E no final, quando eu achei que ele fosse de fato morrer, porque ele estava muito desgastado mentalmente depois de conseguir o poder de todo mundo, aí aparece o irmão que nem devia ser irmão para salvar ele. E no final ele fica com a garota. É um anime que tinha um potencial para ser um anime de alto nível, talvez ser até uma referência do gênero. Porém, o caminho que o autor decidiu fazer, no qual ele faz 9 episódios com um ritmo e faz 4 episódios com um ritmo totalmente diferente, inserindo um elemento que acabou atrapalhando a obra todinha. Infelizmente, Charlotte acabou sendo aquém do potencial que tem. É uma pena. Então, acontece, né? Não é todo anime que vai ser bem produzido do começo ao final.
Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. De novo, esqueci para pedir a porra do like, eu sempre esqueço. Quem gostou, deixa o like, comenta o que você achou. Você conseguiu entender o meu ponto de vista com a análise que eu fiz, explicando por que um erro consegue destruir todo o andamento de uma obra? Se você gostou, deixa o like, curte, comenta, compartilha, que agora eu postarei vídeos com mais frequência. Tamo junto, pessoal. Eu agradeço o apoio de todo mundo que está gostando do vídeo e do canal. Valeu!